Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus inunde as nossas almas nesse instante e nós queremos agradecer a presença dos irmãos que aqui vêm ouvir a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, e nós, com a responsabilidade de divulgar este Evangelho, que é uma bênção em nossas vidas. Somos criaturas tão pequenas, tão endividadas com a lei maior, mas nos é dada a oportunidade extraordinária quando despertamos para esta doutrina consoladora, que nos traz um sentido profundo de conhecer primeiramente a nossa pequenez e nos dar força para que vençamos os obstáculos que surgem constantemente em nossa caminhada, em nossas vidas. Às vezes, uma má interpretação, às vezes, oriundos da nossa pequenez, ofendemos o próximo. Não que quiséssemos ofendê-los, mas às vezes acontece. O que é importante nas nossas vidas é que estamos pisando num terreno sólido, num caminho difícil, mas apropriado ao nosso aprendizado. O Evangelho hoje vai ser substituído por uma mensagem que nos tocou profundamente no nosso coração. Essa mensagem é esclarecedora, é uma mensagem que veio falar profundamente aos nossos corações, aos corações dos jovens fraternistas, porque às vezes somos indagados por que vocês não falam da Organização Social Cristã André Luiz, por que não falam no movimento da fraternidade. E hoje então vamos abrir o nosso coração. Vamos falar desta bênção que nós recebemos no ano de 1957, quando aqui fundamos o Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, com orientação de Belo Horizonte, dos nossos mentores espirituais, incansáveis trabalhadores da seara de Jesus. O importante que, além de sermos espíritas, nós estamos seguindo as orientações do Mestre. E outras religiões também, não importa o rótulo, porque o Pai é uno, é um, não é dois, não é três. O Pai de misericórdia, Deus, o nosso Criador, é um só. Então, nessa mensagem que nós recebemos, eu vou tomar o tempo dos irmãos, vão me perdoar, mas a mensagem é um pouco extensa, mas ela tem uma ligação profunda com a nossa história, com o nosso movimento da fraternidade, do chamamento de Jesus aos seus trabalhadores, de como somos chamados, de como somos despertados.
quando abraçamos a doutrina espírita, nós não nos preocupamos com os fenômenos. Nós nos preocupamos com o estudo da doutrina. A doutrina dos espíritos é uma ciência avançada no tempo. Se não estudarmos, ficamos boiando. Então é preciso aprender a nadar. É preciso se aprofundar nos ensinamentos da doutrina. Ela é uma ciência profunda. Ela é uma religião que nos consola, que nos abriga. Ela é tudo em nossas vidas. Esta mensagem é de um ser especial para o nosso movimento. Trata-se do Padre Vitor. Este padre é do sul de Minas. Foi convidado a dirigir uma casa espírita por Jesus. E ele diz assim: mas como? Eu sou padre. Então, na mensagem aqui, ele vai explicar as exigências que fez. Pediu 3 anos para estudar a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo a doutrina espírita. Então nós vamos ver a profundidade dessa mensagem, esclarecendo, gente, que a religião é o mínimo. O importante é o que produzimos como árvore do Evangelho. Estamos produzindo os bons frutos ou não? Como estamos vivendo? Estamos dando o nosso testemunho a Jesus? Com a nossa conduta? Com a nossa luta para vencer, não o próximo, mas a nós mesmos, a nossa pequenez, os nossos erros e as nossas dificuldades, que isso se alonga há milênios. A mensagem foi recebida na reunião de 7 de fevereiro deste ano. Na reunião do CAD, no grupo da Fraternidade Irmão Vitor, em Belo Horizonte. O nosso irmão começa a mensagem assim: que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se estenda a todos os corações aqui presentes. Que as bênçãos do nosso Senhor possam fortalecer o nosso propósito de permanecer nos trabalhos desta casa. Filhos do meu coração, encerramos o ano de 2013 fazendo uma apreciação das tarefas do nosso grupo. E iniciamos este ano agradecendo a todos por estarem aqui esta noite, imbuídos do trabalho. Pelo menos 80% do nosso calendário estão prontos. E isso é de suma importância para a administração de uma casa. Mas as nossas palavras e considerações hoje são para lhes trazer um pouco da história do nosso grupo e da nossa participação na sua fundação, e também explicar no final o porquê pedimos a Jesus mais tarefas, mais trabalhos, para que vocês possam entender a complexidade que é trabalharmos nos 2 planos da vida. Ao final da década de 1940, um período muito difícil, muito doloroso para a humanidade, a esfera superior do planeta
analisando todo aquele genocídio, chegou à conclusão de que quase todas as guerras têm fundo religioso por preconceito exacerbado de raça, de cor e credo. Mais de credo que vem arrastando, corroendo esta humanidade. Então se colocou que a terra do Cruzeiro do Sul, o Brasil, seria o berço da liberdade de expressão religiosa. Naquela época, 92% da população eram católicos. Como todos vocês sabem, advindos da religião católica, como Padre Vítor. E naquela época, a espiritualidade superior definiu que o Brasil não deveria possuir uma religião apenas, uma religião oficial. Desta forma, poderíamos implantar aqui a liberdade religiosa em todos os planos. Foram convocados, então, vários sacerdotes, irmãos e irmãs, freis e padres, para que pudessem assumir outras denominações que não fossem a católica. Isso muito perturbou a nós, clérigos, no plano espiritual. Por quê? O nosso trabalho não era conduzente. Foram perguntas que fizemos à espiritualidade superior, na esfera planetária. A resposta foi singela e simples. Vocês estão corretos, porém, podemos implantar nesta nação o protestantismo, o espiritismo, as religiões afro, com a ajuda da religião até então dominante, ou seja, com o auxílio do plano espiritual, dos sacerdotes, dos padres, das irmãs e das freiras. Muitos de nós, sacerdotes e irmãs, não aceitamos. Outros, comungados com Lutero, com a Reforma, e ainda com o pensamento que os dogmas da Igreja Católica realmente poderiam ser mudados, aceitaram as denominações que hoje conhecemos como evangélica. Diversos irmãos e irmãs aceitaram a doutrina espírita e outros trabalharam com as religiões afro, havendo uma sintonia que hoje nos faz concluir ter o Brasil atingido o seu objetivo proposto devido à sua miscigenação, advinda de povos chegados de várias partes do mundo, trazendo as suas culturas. Ganhamos em liberdade. Esse é um pouco da história que narramos para nos situarmos nesse contexto. Quando nos foi ofertada uma casa espírita, e devido à nossa condição de padre, não tínhamos qualquer noção. Jamais havíamos estudado a doutrina espírita. Não gostaríamos, na época, de ter nos colocado ao lado do protestantismo, já que era muito semelhante à doutrina católica, diferenciando-se apenas em alguns dogmas. Porém, levamos 3 anos para responder, aceitar ou não. Meus superiores aguardaram pacientemente. Jamais havia cogitado ser um administrador e mentor de uma casa espírita.
Nesses 3 anos, antes de dar a resposta, estudamos profundamente a doutrina espírita, as obras de Kardec, e percebemos ali uma chance inigualável de continuarmos o trabalho, um trabalho grande e amoroso na seara do Senhor. Ao respondermos com aceitação, para administrar uma casa espírita, foram feitas aos meus superiores 3 propostas, todas aceitas. Antes de mencioná-la, gostaríamos de assinalar que o passar de 2 décadas, após os anos de 1950, muitas casas espíritas começaram a ter o nome de padres, de santos, de irmãs e de freiras. É o resultado daqueles remanescentes de minha época que aceitaram essa transformação na nossa pátria. Temos inúmeras casas espíritas. Centro Espírita Vicente de Paula, Centro Espírita Irmão Tomás, Centro Espírita Irmã Gertrudes, Centro Espírita Irmã Auxiliadora, Irmã Maria Teresa, Irmã Maria Rita, Casa Espírita São João Evangelista, Casa Espírita São Francisco de Assis, Casa Espírita São Luís Gonzaga. São casas espíritas que advêm dos seus fundadores, membros da doutrina católica. Voltando às propostas, foram 3. A primeira: a casa por nós administrada deveria ser fundada em um lar católico. Perguntaram-nos o motivo. Dissemos-lhes da necessidade de uma base sedimentada, já que, sendo católicos, teriam que passar a entender o que é a doutrina e a vivenciá-la plenamente com todos os sofrimentos que acarretaria a mudança religiosa, inclusive dentro da própria família. Qual a finalidade disso? A sedimentação, o fortalecimento, a fim de dar base a uma casa verdadeiramente espírita. Visto por nós, como padres católicos, teríamos que passar por esse processo. Aqueles companheiros que assumissem a tarefa junto conosco, pensariam por ele também. Aqui do nosso lado está um amigo fundador. Refere-se ao irmão José Carlos Horta, nosso conhecido Horta, e que passou também por amarguras dentro da própria família, sendo muitas vezes recusado. Pessoas ouvem que até mudaram de lado de rua para não passarem ao seu lado. Tudo o que ele vivenciou, vivenciamos juntos. E foram bases sólidas para se fazer este lar. Este lar a que chamamos Casa Espírita Irmão Vitor. Grupo de Fraternidade Espírita Irmão Vitor. A segunda proposta, pedida e aceita, era que a casa não fosse apenas mais uma casa espírita, idêntica a outra nos seus afazeres, mas sim um lugar diferenciado ao lidar com os necessitados. Que a nossa bandeira de frente seria aquela pretendida na fundação da casa, ou seja, as visitas aos lares,
o acolhimento fraterno àqueles que aqui aportam. E se nos fosse permitido que pudéssemos fazer algumas mudanças, sem colocar a doutrina católica junto com a doutrina espírita, mas coligar ambas na fraternidade do Cristo. Foi de onde surgiu a palavra, que não foi nossa, mas de irmãos, que aqui seria um laboratório. E foi bem assim que fizemos a proposta para que pudéssemos realmente mudar. E se essa mudança acontece em laboratórios para melhor, então façamos. No entanto, não tínhamos experiências em administrar uma casa espírita. Então, um dos mentores amigo apresentou-nos alguns espíritos que já estavam na lida espírita e que muito nos auxiliaram e contribuíram, passando a ser nossos amigos. Nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que mesmo sobrecarregado, colocou-se à disposição com sua equipe para nos ajudar no que fosse necessário. Nossa Sheila, que muito auxiliou. Nosso irmão José, naquela época, passara pelas agruras da guerra e veio aportar em terras brasileiras, também estava pelas mãos de nossa Sheila na lida. Nosso irmão José Grosso, que veio com o tempo, trazendo após seu irmão Palminha. Dr. Frites, que muito auxiliaram e auxiliam nos trabalhos desta casa. Com muito gosto, vínhamos do sul de Minas, passar as noites aqui. Aprendemos a fazer as orientações, chegamos até a prescrever algumas, ver o trabalho maravilhoso no tratamento da desobsessão. Trabalho que ainda desconhecíamos e por isso não existia na nossa seara, que é o sul de Minas Gerais. O terceiro pedido, se fôssemos administrar uma casa espírita, que não seria no sul de Minas, teria que ser fora de nossa jurisdição, para que não sofrêssemos as influências dos companheiros que nos auxiliavam e auxiliam na grande região do sul de Minas. Muitos deles não entenderiam como um sacerdote que celebra a missa, que dá extrema unção aos enfermos, que trabalha com todos os dogmas católicos, poderia administrar uma casa espírita. Daí o nosso pedido, e assim nos foi concedido. Isso no início da década de 50. A partir de então, vimos nos preparando e iniciando com a linda família que nos acolheu. Colocou-se à frente dos trabalhos. Esta é uma parcela da história do Padre Vitor, da nossa história, da fundação do grupo. Galgamos a maioridade com muita luta. A história da fundação da casa no plano físico, vocês já o conhecem. O nosso amigo, que hoje ainda posso chamá-lo, batalhou e lutou junto com sua esposa. Nossa também amiga, assim como seus familiares que abraçaram a doutrina espírita. Padre Vitor se revela aqui a respeito do irmão, do nosso irmão José Horta, que cedeu o lar para a implantação do grupo da fraternidade. Irmão Vitor. Hoje temos sob a nossa responsabilidade uma vasta área de atuação no sul de Minas.
atingindo aproximadamente quase 3 milhões de almas. Isso mesmo, almas, para que vocês possam entender, encarnados sob a nossa responsabilidade. E no plano espiritual, são mais de 7 milhões de espíritos nesta área. Dá para se ter a dimensão do trabalho de um pastor? Quantos irmãos sofredores do plano espiritual necessitam de socorro? Utilizamos todas as religiões da nossa área de atuação, sejam elas igrejas evangélicas, centros espíritas, centros umbandistas. Não há apego à nomenclatura religiosa. Onde está o serviço do Cristo? Ali estamos levando o nosso trabalho, a nossa orientação. Os casos em que há necessidade de um trabalho, de um choque maior, recorremos a esta casa. Eis o grande trabalho que nos gratifica o Espírito, o beneplácito de Deus para com todos os seus filhos. A criação deste hospital espiritual, que com seus trabalhos atende com grande humildade, bondade e sabedoria fraterna, inúmeras doenças espirituais, conseguindo atingir um índice de cura mais do que satisfatório. É grande o sentimento de amor quando conseguimos regressar com vários espíritos prontos a receber Cristo em suas vidas. Este realmente é o maior presente que podemos receber de Deus, a salvação do irmão perdido no cipoal de suas existências. Por isso as tarefas têm aumentado tanto e pedimos sempre a Deus nos dê a chance de mais trabalho, contando com vocês, meus amigos e meus irmãos. Quando há reuniões aqui, a espiritualidade amiga avisa. 300, 200, 300 espíritos. Hoje temos presente 57 espíritos. De onde vocês imaginam que esses espíritos são trazidos? Sim, por intermédio da graça bendita, nós nos colocamos à disposição. E o resultado é um fruto bendito que traz alegria aos nossos corações. Eis porque a tarefa cresceu tanto, porque aguardamos um momento propício para contar-lhes essa história. Também porque muitos dos nossos irmãos amigos que fundaram esta casa, regressando à pátria espiritual, estão nos auxiliando e dando-nos condições necessárias para que o trabalho frutifique e aumente. Se vocês perceberam, de 2 a 3 anos para cá, vem ocorrendo o regresso de irmãos ao plano espiritual. São filhos do meu espírito. Por isso, filhos, nunca nos pronunciamos a esse respeito. Mas como no passado houve uma apreciação sobre o trabalho, hoje explicamos-lhes a dimensão que isso tem e o motivo de pedir sempre mais tarefas, aumentando a carga de trabalho, porque confiamos em vocês. Muitos daqueles que nos auxiliaram e auxiliam estão também sobrecarregados, já que nos encontramos em uma transição planetária e o trabalho é gigantesco. Então, filhos queridos,
iniciando 2014, justificamos o nosso pedido. Abraçamos meigamente o amigo que também na caminhada proporcionou-nos estar aqui hoje falando a vocês. Aproveitem enquanto ele está conosco, porque ao regressar, ele também participará do trabalho, que é profícuo e gratificante. E desses pedidos de aumento de trabalho, não poderia falar da bondade divina a nos agraciar com outra casa, que vai se solidificando e fundamentando bases fraternas para se tornar mais um facho de luz na seara do Cristo. Esta casa é o nosso Gae Vida, que em breve futuro estará produzindo frutos divinos. Espero ter-lhes narrado resumidamente o desenvolver da nossa casa, esperando que ela fluidifique muito mais, estenda o benéfico coração, que é o coração de todos, aos irmãos que aqui adentram, porque onde está a luz do Cristo, é aí que se encontra a paz. Deixo-vos esta noite com o coração alegre e abençoado, a todos, que fiquem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para agora, todo e sempre. Lendo esta mensagem, foi extensa, nós queremos confrontar com o nosso movimento da fraternidade, com a nossa casa. Aqui era um centro espírita a caminho da luz. Quando chegamos aqui em 1956, éramos o centro espírita a caminho da luz. Em 1957, em abril, Valdemar Amadeu Falco, um irmão nosso, pai do Mazinho, nos trouxe uma mensagem a respeito dos grupos de fraternidade. Naquele mesmo instante, decidiu-se fundar Grupo de Fraternidade José Xavier. O nosso mentor foi escolhido na casa, no Centro Espírita Oriente, na casa da irmã Sheila, em Belo Horizonte. Durante muitos e muitos anos, todas as nossas orientações vinham do irmão Vitor para nós outros. E naquela época a promessa da espiritualidade de que com o tempo todos os agrupamentos espíritas teriam o seu departamento de orientação espiritual. Quando foi fundado, e graças à misericórdia de Jesus, tivemos a bênção de fundar este grupo, e hoje estamos tendo aí as mensagens, né? Hoje, Dia dos Namorados, eu tive a felicidade, é uma felicidade, gente, vocês nem imaginam. A minha esposa me manda hoje a 6ª mensagem, faz 1 ano e uns dias que ela partiu. Ela partiu, mas nós nunca nos separamos. Esse movimento da fraternidade é uma bênção em nossas vidas. O que acontece no irmão Vitor aconteceu precisamente aqui. Hoje temos ciência de aqui funciona um hospital, um pronto-socorro, funciona uma casa que ampara as pessoas viciadas em drogas. Estamos aí recebendo nesta noite uma mensagem
do nosso querido mentor, José Xavier. Mensagem esta aos jovens que estão se preparando para abrir um braço do grupo de fraternidade José Xavier na Vila Guanabara, no prédio do H-Vida. Já estão se preparando, já estão pintando, já fizeram as primeiras reuniões lá. Olha a importância da nossa casa. E José Xavier, na mensagem desta noite, orienta os jovens que vão abraçar esta tarefa em nome de Jesus. Ó, a nossa casa crescendo, espargindo luzes, as equipes que visitam os lares, que vão em busca da mensagem de Jesus, estão encontrando em nossa casa. Gente, o Cristo ainda espera por nós, ainda se encontra de braços abertos, à espera do nosso despertar. Vamos nos libertar definitivamente da nossa pequenez e vamos dar os primeiros passos rumo à nossa evolução espiritual. Esta casa é abençoada por Jesus. Inúmeros trabalhadores aí estão à nossa espera. É preciso que nós nos unamos para cada vez mais contribuirmos para a implantação do Evangelho de Jesus. É o único caminho que conhecemos. Nós não temos outra alternativa. Não importa o rótulo da religião, o que importa é que o coração esteja a serviço de Jesus. Os nossos mentores, não é? Nos orientando do que fazer, de que caminho tomar. Necessário nos é amar o próximo, não tem mais saída. Não temos mais tempo. Vamos acordar, vamos despertar, vamos ao encontro dessa luz. Chega, basta os sofrimentos, as dores, as lágrimas, que são produzidas pela nossa pequenez, por não querer seguir os passos do Mestre, de ficarmos agarrados à pequenez das coisas materiais, verdadeiros escravos. Ao partirmos, nada levaremos, só vamos levar os amigos que abençoaram os nossos caminhos. Estes nossos mentores, que nos receberão no dia que partirmos, temos certeza disso. E o trabalho continuará sempre. Saímos daqui, estamos participando de outras reuniões no mundo espiritual. O Espírito tem 24 horas para trabalhar. Ele não precisa repousar. Veja o trabalho, a quantidade de gente que está sendo assistida pela nossa casa, pela Casa de Vitor, pelo movimento da fraternidade, em todos os recantos. Meus irmãos, que Jesus nos ampare, esteja conosco,
que Ele nos perdoe o tempo que perdemos e que Ele nos ajude a implantar este reino em nossos corações. Dê-nos força, Senhor, para vencermos o homem velho enraizado dentro de nós, para que surja o jovem acreditando no amanhã, na vida espiritual, na vida verdadeira, na implantação do reino de Deus em nossos corações. Assim seja.